Boa tarde, gente. Voltando hoje para a nossa quarta aula de português, tá bom? Na aula de hoje a gente vai precisar de alguns livros, tá? Então tem aí o livro de português, o livro de gramática, o livro de caligrafia e também o livro de reforço, tá ok? Vamos lá. No livro de português, vamos começar com a página 51, tá? Português e gramática hoje tem o mesmo conteúdo, então o assunto que eu vou explicar em um já serve para explicação do próximo, tá ok? Então vamos lá. Na página 51 de português, a gente vai ver o conteúdo de gramática chamado de sinônimos e antônimos, homônimos e parônimos. Vamos lá. Vamos entender o que é cada um. Acompanhe a leitura. Sinônimos são palavras de mesmo sentido ou sentido parecido, certo? O que são sinônimos? São palavras que têm o mesmo sentido ou que têm um sentido parecido. Por exemplo, longe tem o mesmo sentido que distante, certo? Amanda está longe de Francisco. Então eu também posso substituir essa palavra longe por distante. Amanda está distante de Francisco, certo? Então sinônimos são palavras de mesmo sentido, certo? Como distante, longe, afastado, tem o mesmo sentido. Como perto, aqui, certo? Como também o sinônimo da palavra cair, queda, certo? Fulano caiu, fulano teve uma queda, certo? Aí eu tenho o mesmo sentido, embora com palavras diferentes. Então, sinônimos são palavras de mesmo sentido. Segundo exemplo, são antônimos, tá? Enquanto sinônimos são palavras de mesmo sentido, os antônimos vão ser palavras de sentido opostos. Ou seja, se eu tenho grande, o antônimo de grande vai ser pequeno, porque é o contrário. O antônimo de longe é perto. O antônimo de feio é bonito. O antônimo de caiu é levantou. Então veja que o antônimo são palavras que vai ter o sentido oposto, contrário, tá? E o que são homônimos? São palavras com a mesma pronúncia e escrita, mas com um significado diferente. Então, eu vou ter um homônimo toda vez que eu tiver uma palavra que ela signifique muitas coisas. Como exemplo de manga. A manga pode ser uma fruta que a gente come, pode também ser a manga da nossa camisa, também pode ser manga de mangá de um colega. Eita, a Amanda fez graça. A gente sorriu, mas fulano caiu da cadeira e nós mangamos dele. Não é correta a atitude, tá? Eu só estou colocando, empregando aí para a gente entender o sentido da palavra manga, tá ok? Então manga pode ser de fruta, de camisa ou de rir de alguém, certo? Essa palavra que tem vários significados, ela vai ser chamada de homônima, certo? Homônimos são palavras onde temos a mesma escrita, porém vários significados, como também o exemplo do concerto. Eu posso ir a um concerto musical ou posso levar a minha roupa para um concerto, certo? O concerto pode ser de música musical, como também pode ser um concerto de roupa, que a roupa rasgou e precisou ser consertada, certo? Isso é um homônimo, certo? São mesmas palavras, mesma pronúncia, porém vão ser palavras com várias e várias e várias colocações, com vários significados, tá ok? E por último temos os parônimos, tem aí no livro. Parônimos são palavras de escrita e pronúncias parecidas, mas com um significado diferente. Como assim? Nos homônimos eu vou ter uma escrita parecida, mas não igual, certo? E como a escrita não é igual, o significado também não vai ser. Como é o exemplo que o livro dá, ó. A despensa da creche estava cheia de mantimentos. Aqui, despensa é um local onde nós guardamos comida. Mas também existe a dispensa que Manuel deu-se por motivo de força maior. Ou seja, Manuel era um trabalhador e foi dispensado das suas atividades, foi demitido, certo? Então eu tenho a despensa de comida e tenho a dispensa de demissão. São palavras com sentido, com a escrita e a pronúncia parecidas, mas não igual. Porque despensa é com E, que vai ser de guardar os mantimentos, e dispensa de ser demitido vai ser com I. Então são palavras com escrita e pronúncia parecidas, mas não são iguais, tá ok? Então isso é o nosso conteúdo de hoje. Sinônimos e antônimos. O que são sinônimos? Isso, sinônimos são palavras de mesmo significado, tá ok? Então a gente tem aí o exemplo de estar afastado,
que é o mesmo de distante, que é o mesmo de longe. Os sinônimos para rua, rua, estrada, caminho, tudo se refere à mesma coisa, tá? São sinônimos. Antônimos, palavras de sentido diferente. Grande, pequeno, feio, bonito, comilão, fastioso, são antônimos, tá? Homônimos são palavras que são escritas igualmente, porém, eles representam vários e vários significados, tá ok? Como foi o exemplo da manga que eu dei, que pode ser de comer, de comida, ou então de mangá de um colega, que não é certo. E os parônimos, que são aqueles que têm escrita e pronúncia parecidas, mas não são parecidas e também o significado vai ser diferente, tá? Como foi o exemplo da despensa e da dispensa, tá ok? Baseado nisso, vamos às atividades. Você vai responder, página 52, primeiro quesito. Complete as frases. Você vai completar observando o que está escrito aí. Letra A tem começar da palavra iniciar. Começar e iniciar. Aí, ó, iniciar é o que de começar? É um sinônimo ou é um antônimo? Aí você escreve no meio, tá ok? Fraqueza, que é o que está em destaque, e força. Fraqueza e força são sinônimos ou antônimos? Aí você vai lendo aí no primeiro e respondendo se são antônimos ou se são sinônimos. Sei. Aí tem unido e molhado, D, bem e mal, e horrível e lindo. Segundo quesito, pesquise no dicionário e escreva o significado dos homônimos abaixo. Aí eu tenho 4 homônimos. Você vai pegar um dicionário e vai escrever o significado de cada um. Tio, eu não tenho dicionário, então dá uma olhadinha na internet, tá? Terceiro quesito, você vai encontrar no caça-palavra os antônimos das palavras do quadro. Então, no quadro aí, nós temos 10 palavras. E eu quero os antônimos. Tio Alberto se embananou. Então, veja, eu quero uns antônimos. Eu tenho aí, ó, facilitar é a primeira palavra. Então, se eu quero um antônimo, eu quero o contrário de facilitar. Qual é o contrário de facilitar? Dificultar. Aí, no caça-palavra, você vai procurar a palavra dificultar, que é o contrário, tá? Não procurem a palavra do quadro que você não vai achar. Quarto quesito, façam a correspondência entre os parônimos e seus significados. Eu tenho 4 parônimos e 4 significados. Você vai ler e responder cada um de acordo com o seu significado. Quinto, completar com sexta ou sexta, tá? Sexto quesito, as palavras da questão anterior são classificadas como? As palavras do quinto quesito, sexta e sexta, são classificadas como sinônimos, antônimos, homônimos ou paranônimos. Aí você vai e bota lá, parônimos, certo? Sétimo, marque um X na alternativa em que o grupo de palavras são antônimas. Você vai olhar qual é o único grupo que eu vou ter aí, palavras que são antônimas, uma das outras. Oitavo, complete as frases com o antônimo da palavra em parêntese. Você vai ler a frase, no finalzinho tem uma palavra em parêntese. Então você vai pegar o antônimo dessa palavra e colocar na linha que está aí faltando a palavra, tá? Nono, procure no dicionário o significado das palavras homônimas, que são essas daí. Então você novamente vai precisar do dicionário ou da internet para pesquisar o significado dessas palavras, tá ok? Página de número, vamos ver, 54. É o próximo conteúdo. Na página 54 a gente vai estudar na próxima aula, tá ok? Então com isso terminamos português, mas não acabou a aula. Peraí, que a gente também tem o nosso livro de gramática. No livro de gramática o conteúdo é o mesmo. Então ele novamente vai estar explicando o que são sinônimos, antônimos, homônimos e paranônimos, e você vai responder a página 41 como? Encontre no caça-palavra abaixo palavras homônimas e explique o que cada uma significa. Você vai procurar aí as palavras homônimas que tem, escreve abaixo e explica o significado de cada uma delas, tá? Na página 42, você vai ler as dicas e escrever aí para completar a palavra cruzada. Na 43, temos aí, terceiro quesito, assinale abaixo apenas a resposta correta. Aí você vê as palavras soar e suar. São o quê? Você vai e marca, tá? E na letra B, concerto e concerto são o quê? Aí você vai e marca. Quarto, procure no dicionário o significado das palavras do exercício anterior, que são de soar, suar, concerto e concerto. Aí você vai escrever o significado de cada uma delas. E no quinto, pesquise no dicionário o que significa
as palavras a seguir, de acordo com os pares, escreva se são sinônimas, antônimas, homônimas ou paranônimas, certo? Aí você vai dar uma olhadinha nas imagens e na escrita, tá? Eu tenho aí, ó, baixo e pequeno, relacionado aos cachorros. Isso é o quê? São palavras homônimas, paranônimas, são sinônimas ou antônimas. Aí você vai e escreve baixo e alto, baixo de estatura e baixo de instrumento, baixo de tamanho e abaixo em localização. Vai e escreve, tá? Com isso terminamos também o nosso livro de gramática de hoje, tá ok? No livro de reforço tem um complemento dessa atividade nas páginas 56 e 57 até o 5º. Então respondam aí, tá ok? E vamos continuar com o livro de caligrafia para a gente concluir português de hoje, tá? Tio Alberto, mas o senhor já usou 3 livros, o assunto é o mesmo, tá ok? Só são as atividades, então ali foi um assunto só. Vamos finalizar agora com o livro de caligrafia. No livro de caligrafia é uma atividade bem pequena, tá ok? São só algumas paginazinhas bem curtas para a gente trabalhar com o som do X, os vários sons do X. A letrinha X, ela tem vários sons de acordo com as palavras em que ela aparece, tá? O X, ele pode aparecer com som de Z, com som de CS, com som de S e com som de CH. Esses 4 sons são apenas de uma letra no X, que vão aparecer de acordo com as palavrinhas que a gente vai ver agora, tá? Não existe uma regrinha, tipo, a oxítona terminada em AR com X é pronunciada com Z. Não, a gente não tem essas regrinhas. Então aqui é questão de observação, tá? E percepção. Você vai ter que ler, escutar o que você está lendo para ver se a pronúncia está correta e assimilar. Então eu tenho a palavra, por exemplo, exato. Exato é escrito com X. Porém, esse X vai ter o som de Z. Exato. É escrito com X, mas tem o som de Z. Eu também tenho o exemplo do Pirex. O Pirex. Pirex. Pirex também é escrito com X no final. Só que esse X, ele não vai ter som de X. Pirex vai ter um som de CS. Pirex. Certo? Temos também a palavra shampoo. Shampoo é escrito com X, mas tem o som de CH no chan. Certo? E também temos outra palavra, por exemplo, baixo. Baixo é outra palavra escrita com X, mas com som de CH. E temos a palavra máximo. O máximo é escrito com X, porém o X tem som de S, tá bom? Então essa questão de caligrafia é bem simplesinha. São só esses sons do X que você tem que lembrar. Que o X vai ter 4 sonzinhos, tá? Z, S, CS e CH. Então, vai variar de acordo com as palavras, tá ok? Aí é percepção de cada uma. Responda aí a sua página 27 do livro de caligrafia, tá? Primeiro quesito tem um quadradinho com várias palavrinhas. Você vai preencher essas palavras nos quadros corretos. Vai ver qual é a palavra que o X tem som de Z, bota no quadro, com som de CS, com som de S e com som de CH. Lembrando que essa linhazinha azul do meio é onde você vai concentrar a sua palavra. Se a letra for maiúscula, ela passa, tá? Para começar mais em cima. Se a letra não for maiúscula, você vai concentrar ali, certo? Com a letra bem bonita. Lembre de caprichar. Segundo, siga o modelo e escreva o verbo no infinitivo. Então, o que é isso? Nós temos aqui os verbos e você vai escrever no infinitivo, como tem o exemplo. Fixou, verbo no infinitivo, fixar. Aí, se eu digo reclamou, o verbo é reclamar, certo? Aí aqui eu tenho vários verbos. Exclamou, qual é o verbo? Aí você vai ver e escrever direitinho os verbos no infinitivo. Terceiro, escreva o som do X apresentado nas palavras abaixo. Aí você lê a palavra e bota que som tem esse X. Quarto, página 28. Ligar as palavras para o som do X. Em seguida, copiar as palavras nos quadradinhos abaixo. Quinto quesito, ordene as sílabas e encontre palavras com X com som de S. Então aí eu tenho palavras que você estão embaralhadas, você vai desembaralhar e escrevê-las dentro do quadradinho. Lembrando que essas palavras são palavras que o X vai ter som de S. Sexto, leia as palavras, todas são escritas com X. Circule apenas as que têm som de CS, depois copie. Então nesse sexto quesito, você vai circular as palavras
que tem o som de CS na letrinha X, tá? Só que o X tem som de CS. Circula e escreve ela abaixo. Sétimo, escreva frases com as palavras abaixo. Aí eu tenho várias palavras, tá? Enxoval, shampoo, exemplo, e você vai escrever frases com cada uma delas, tá ok? E com isso chegamos ao final da nossa aula. Lembre-se da chamada de hoje, manda aí o áudio, se der mandar uma fotinho pode mandar também, tá? Tio Alberto tá com saudade de vocês, pedindo a Deus para que tudo isso acabe logo, para que a gente se veja. Mas enquanto não acaba, se cuidem, tá ok? Tio Alberto quer muito ver vocês muito em breve. Fiquem com Deus e até a próxima.